Corte. Deixa eu só encostar a porta aqui, para os cachorros não latirem de novo. Pronto. Vou fazer aquele corte para começar lá, tá, Flávio? Bom, pessoal, boa noite e obrigado por estarem aqui mais um dia para a gente conversar. E a ideia de hoje é a gente bater um papo sobre documentação, prototipação e handover. Então, a aula originalmente chamava só prototipação, mas eu conversei um pouco com a Flávia, com o Miguel, com o Chiguinho, eles me ajudaram a entender um pouquinho mais do problema. E eu resolvi expandir um pouquinho mais para falar de um tema um pouco mais abrangente. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de 3 coisas principalmente. Tá? E a ideia da aula de hoje, assim, se eu falar sem parar, sem break, sem nada, e vocês não fizerem pergunta nenhuma, vai durar 1h15, 1h20, mais ou menos. Então, a ideia é que, não seja que nem ontem, que ontem tinha muita coisa mesmo, então eu fui direto e reto, mas a ideia é que a gente pare uns 10 minutinhos para poder respirar um pouco. E que vocês me parem bastante para fazer pergunta, tá? Então, eu busquei bastante exemplo do dia a dia do iFood, coisas que a gente vê no dia a dia, né? São coisas um pouco mais antigas ali, porque não dá para mostrar algumas coisas mais novas, mas busquei coisas bem do nosso dia a dia. E aí eu quero que vocês vão me parando e tirando dúvida e falando, como é que isso aqui funciona na prática, isso aqui funciona mesmo, não funciona, demora mais, demora menos. E aí acho que se der eu vou abrindo alguns arquivos reais para a gente olhar junto aqui. Acho que tem algumas coisinhas, separei uns links de coisas que dá para abrir aqui para ir mostrando para vocês. Tá? Então eu vou falar um pouquinho de introdução e porquês, dar uma geral sobre o tema, o que eu penso sobre isso. E a gente vai passar bastante tempo nos artefatos, então eu trouxe 8 exemplos de artefatos que a gente cria para esse processo do design estar pronto para ele chegar na outra ponta, né, de começar a desenvolver e terminar de desenvolver. E aí, por último, falar um pouquinho de como é que a gente se relaciona com os times. Então, qual que é o papel do designer de produto dentro do time, né? Como é que ele se relaciona e quais são os combinados que a gente cria para esse processo fluir bem, tá? Vocês já me conhecem, então eu vou pular. Então, de novo, galera, fiquem super à vontade, talvez hoje mais do que os outros dias, inclusive, para abrir o microfone e falar, para mandar no chat aí, acho que no Zoom tem a funcionalidade de levantar a mão, então se quiser levantar a mão, eu chamo aqui quando vê que alguém tem a mão levantada. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a primeira questão é assim, por que a gente faz documento, protótipo, né? O que isso quer dizer no final das contas? Tirando a parte do protótipo que a gente usa para testar a usabilidade e tal, esses artefatos, esses documentos, têm 3 papéis importantes, né? Então, a primeira coisa que é legal saber é que a gente faz isso mais para os outros do que para a gente. Então, quando você faz um protótipo, isso serve para os stakeholders entenderem o que está acontecendo, serve para o desenvolvedor olhar e entender o que está acontecendo com aquilo, como é que funciona e tal. Então, acho que essa é a primeira coisa importante ter na mente. O segundo é para estruturar o trabalho, e aí eu coloquei entre aspas vender, porque a gente não tem que vender nada, mas é vender no sentido de convencer as pessoas, de passar para elas essa sensação de que a gente tem o domínio do processo e dos entregáveis e que está tudo funcionando bem. E o último, que o trabalho fala sozinho. Então, não dá para sempre estar presente com os stakeholders, com as pessoas que desenvolvem. Nesse caso, você quer que os artefatos, os protótipos, os documentos que você cria, eles falem sozinhos. Então, se toda vez que uma pessoa que está desenvolvendo uma coisa que você fez tiver uma dúvida, ela tiver que te procurar, a sua vida vira um inferno de Slack e WhatsApp. Então, o ideal é que esses documentos cada vez mais falem por si próprios, tá? E aí tem uma ilustração importante para fazer aqui, porque se você está num time que a empresa tem uma ou duas squads, um ou dois designers, sei lá, 10, 15 devs, você não vai precisar de 10% do que eu vou mostrar aqui. Quanto mais complexo, quanto mais gente você coloca para trabalhar em cima disso aqui, mais processos você precisa criar. E aí tem algumas empresas que elas, com poucas pessoas, têm muitos processos, é o que a gente sente que está burocrático, e tem algumas empresas que com muitas pessoas têm poucos processos, e aí o sentimento é que é meio caótico. Então tem uma linha tênue para andar aqui no meio, que é... Isso que eu tirei de um artigo que eu escrevi. Se vocês quiserem até entender, eu escrevi um artigo no Medium do iFood só sobre documentação e como a gente faz isso na prática no iFood para produto e design. Então eu trouxe muito mais para design aqui, mas se vocês quiserem entender produto, como é que a gente escreve história, como é que a gente acompanha e tal, tem um artigo completo lá. Posso até abrir para a gente discutir aqui, se vocês quiserem também. Mas eu escrevi bem extenso sobre isso lá.
Então, a ideia é vocês sempre tentarem se manter um pouco acima do caos. Então, no iFood a gente pensa muito assim, de que a gente cria processos quando eles são necessários. A gente não cria porque a gente acha que vai precisar um dia. Então, a gente deixa as coisas, às vezes, até elas ficam mais caóticas do que a gente gostaria. E a gente fala, beleza, agora está na hora de criar um processo para resolver isso aqui. Então, muitas coisas que eu vou mostrar aqui são coisas que elas foram acontecendo gradativamente ao longo dos últimos 3 anos. 3 anos atrás, quando eu entrei no iFood, éramos, na parte de restaurantes, éramos 2 designers, hoje são mais de 30. Então, a complexidade lá, a gente sentava um do lado do outro e não tinha que fazer fluxo para uma pessoa entender o que eu estava fazendo. A gente sentava do lado e a pessoa cutucava o ombro da outra e a gente se entendia. Hoje é muito mais difícil, especialmente quando a gente fala de trabalho remoto. Tá? Então, é importante entender que o que eu vou mostrar aqui é um trabalho de 3 anos de evolução, da gente entendendo e documentando, e que podem ser passos para vocês, para fazer tudo de uma vez, tá? E o que é o documento, né? Que acho que a gente vai falar bastante. O protótipo é um documento, o arquivo do Figma é um documento, tem vários tipos de documento. A definição de dicionário dele é objeto que serve de prova, confirmação ou testemunho. Mas aqui é muito mais para a gente essa questão de confirmação. É isso, o nosso trabalho, no fim das contas, de design, ele acaba culminando em documentos, né? Seja o arquivo do Figma e tal. O designer, como a gente trabalha, o designer de produto, o produto mesmo é o que está em produção, o que está ao vivo, né? Então, o nosso trabalho não é colocar nada em produção, é a gente descobrir o produto que tem que ser feito, falar como esse produto tem que ser feito e ajudar o time de desenvolvimento a colocar esse produto em produção. Então, o nosso principal meio de comunicar isso são os documentos que a gente cria. Tá? E aí, o que a gente precisa documentar? Tem mais coisas, mas eu trouxe muito mais fechado para o escopo que a gente vai discutir hoje, nessa questão de, dado que a gente fez um bom processo de design, um bom trabalho, e a gente conversou sobre isso já nas outras aulas e com outras pessoas, inclusive, o que a gente tem que documentar para garantir que isso vai fluir bem, que a gente vai sair de entender o produto que a gente tem que fazer para ter ele feito, para ter ele desenvolvido em produção. Tá? Então, a primeira coisa que é interessante documentar, isso pode parecer meio bobo, e eu vou mostrar uns exemplos bem práticos de como a gente leva isso a sério, que é raciocínio e decisão. Então, às vezes, a pessoa que está desenvolvendo tem que tomar uma decisão, ela tem que cortar algum canto ali. Falar, não dá para desenvolver tudo isso, não dá para desenvolver desse jeito. Se ela não entender como você pensou, ela não vai conseguir tomar a decisão mais próxima do que você tomaria, do que você gostaria de tomar. Se ela não conseguir falar com você, ou se ela não tiver tanta abertura, se ela já tiver falado várias vezes e falar, putz, eu não quero incomodar de novo a pessoa de design, só porque eu estou com mais uma dúvida, essa estrutura de explicar o seu raciocínio, como é que você chegou nas conclusões, pode ajudar bastante a entender melhor e facilitar bastante isso. Segundo, os processos, porque esses artefatos todos são criados a partir de processos. Então, se a gente não tem processo nenhum, cada um faz o Figma do jeito que quer. E aí, isso vai gerando vários problemas. Quando a gente tem um time, como a gente tem no iFood hoje, de 30 pessoas, só na tribo de restaurantes, começa a ficar muito difícil. Então, é importante documentar também quais os artefatos que a gente tem que criar e como a gente cria eles. E aí documentar os próximos passos. Quando isso sai da nossa mão, quando a gente termina esses documentos, termina o nosso trabalho de design, como é que a gente cria, ajuda esses próximos passos a acontecerem para garantir que o que a gente desenhou vai estar em produção. Tá? Aí eu falei um pouquinho de cada um deles, eu vou mostrar os exemplos aqui. Então, assim, esse é um exemplo de como a gente faz quando a gente entrega um trabalho de design no iFood. Então, não todos, porque tem algumas coisas que a gente faz correndo e tal, mas a maioria das coisas que a gente faz tem uma estrutura para explicar o que a gente fez e por que a gente fez. Então, esses aqui são 2 exemplinhos. Vou mostrar um exemplo mais completo lá na frente para a gente poder olhar junto. Tá. E sobre processos, esse é aquele documento que eu mostrei antes, esse é descrevendo como a gente tem que escrever aquele documento. Então, você vê que esse é uma coisa relativamente recente. A gente começou a fazer isso mesmo em agosto. Então, a gente estava fazendo um pouco antes, experimentando, e a gente tornou isso parte do nosso processo em agosto desse ano, que não é coincidência que é um pouco depois da pandemia começar. Isso aqui era uma coisa que rolava de maneira muito mais informal, ali nas reuniões, no escritório. Quando a gente está longe, é muito mais difícil. Então, é uma coisa que a gente começa, do meio desse ano para cá, a fazer muito mais. Tá? Bom, e aí eu estou mostrando, esse é o nosso arquivo, ele explica exatamente onde é que você tem que criar as coisas, como é que você cria, se tem um template, se não tem, explica exatamente como fazer cada arquivo desse, tá?
E aí os próximos passos, que é como é que você tira isso da sua mão e passa para a mão de outras pessoas que vão continuar esse trabalho, né? E aí tem vários exemplos, desde como você documenta o que vai ser desenvolvido, que nível você vai de... Eu marco cada espaçamento, não marco, eu faço um fluxo, não faço. Tá? Então é disso que a gente vai falar hoje. Tá? E aí tem até, eu trouxe alguns exemplos de apresentações que a gente faz, vou falar um pouquinho delas também. Tá? Então a gente vai falar de artefatos. Então os artefatos são esses documentos que a gente constrói para um fim determinado. E no nosso caso aqui, o fim ele é principalmente essa questão da gente comunicar para as pessoas que estão vindo trabalhar junto com a gente nesse mesmo produto, seja os stakeholders, sejam os desenvolvedores, sejam as pessoas de produto, aonde a gente está indo e por quê. Tá? Então aqui a gente vai passar a maior parte do tempo. E aí aqui é que eu quero que vocês abram os microfones e falem aí, tragam para a gente discutir. E aí, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem ver mais exemplos, eu abro os arquivos para a gente olhando junto aqui. Tá? Mas então a gente vai falar de 8 coisas. A fonte da verdade, apresentações e documentos que a gente faz, como a gente organiza os arquivos do Figma. Eu separei especificamente uma parte para falar sobre como a gente usa fluxo de tela para explicar muita coisa para os devs, isso ajuda bastante a tirar a dúvida. Algumas dicas de como a gente usa protótipo, o que a gente já passou e como é que a gente resolveu alguns problemas, algumas coisas meio interessantes que acontecem ali para ajudar a facilitar o trabalho. As Interaction Recipes, a gente falou um pouquinho delas ontem, eu vou falar mais um pouquinho hoje, especialmente para microinteração. Aquela documentação final que eu mostrei agora há pouco, aquele texto um pouco mais longo. E eu trouxe um bônus aqui, que é como a gente trabalha estratégia e visão de produto. A gente faz alguns tipos de artefato de design para ajudar a comunicar esse valor tanto para o negócio quanto para os stakeholders. E eu acho que pode ser bem legal de dar esses exemplos para vocês verem aqui. Tá? Vou reforçar de novo. Galera, abra o microfone e perguntem, tem bastante coisa para a gente discutir. Tá bom? Então, o que é a fonte da verdade? Esse é um artefato, e talvez ele seja, quanto maior os times forem ficando, mais complexas as coisas forem ficando, mais importante isso aqui é. Porque não adianta nada você ter um monte de artefato legal e você não achar. Então, aposto que vocês passaram pelo caso já de falar, putz, eu sei que isso existe, eu sei que essa pesquisa, eu sei que essa tela já foi feita, eu sei que esse asset já foi exportado, mas eu não faço ideia de onde achar. Então, você abre o Drive, começa a procurar loucamente, você vai no Slack, começa a olhar histórico de conversa, ver se você acha um link. Então, o importante aqui é que a informação ela só existe se for fácil de encontrar. Não adianta criar arquivos do Figma inacreditavelmente lindos e organizados e completos se ninguém chega neles porque o nome está ruim ou porque ele não está na mesma pasta, no mesmo projeto que todo mundo coloca. Tá? E aqui é importante a gente não tá fazendo isso para a gente, né? De novo, a gente está fazendo isso para as pessoas que vão usar. Então, onde o engenheiro ia procurar por isso? Eu vou colocar isso aqui dentro do Figma ou eu vou colocar um link para isso no Gira? Então é importante pensar nisso. Organizar as informações de forma semântica. Então, depende da ferramenta que vocês usarem, talvez tenha uma ferramenta de busca boa e aí tanto faz a organização, o pessoal vai pela busca e acha. Mas no nosso caso, com as ferramentas que a gente usa como o Figma e o Confluence, não tem uma ferramenta de busca tão boa. Então, a maneira como a gente organiza a taxonomia ali é muito importante para as pessoas acharem aquilo. Tá? Crie índice para tudo. Então, o ideal é que as pessoas consigam chegar em uma página e ali encontrar todo o resto que elas querem achar. E garanta que a fonte da verdade está no lugar que todo mundo tem acesso. E isso é importante porque a gente passou por uns dilemas meio existenciais, assim, de a gente usa a ferramenta que está disponível ou a gente pega uma ferramenta muito legal e muito mais eficiente como o Notion, por exemplo. A gente fez uns testes de usar o Notion para documentar as coisas. E é muito mais legal do que usar o Confluence, que é o que a gente usa hoje. O grande problema é que ninguém tem acesso. Tem que ficar dando acesso, as pessoas não achavam e tal. Então a gente optou por ficar com uma ferramenta que a gente gosta menos, mas que todo mundo tem acesso. Então a gente manda o link e os links funcionam para todo mundo, desde a pessoa que trabalha lá na área de negócios, com estratégia de negócios, até o dev que está implementando uma feature específica. Tá? Então, o que é essa fonte da verdade para a gente? A gente tem ela em alguns lugares. A gente tem 2 fontes da verdade e elas se conversam. Tá? Então esse é o nosso Confluence, é onde a gente organiza. E aqui, por exemplo, no nosso chapter design, a gente tem os assets, links importantes, onde a gente fala da documentação de design, nosso contrato social, que é os nossos combinados uns com os outros de
como a gente organiza os arquivos, o que é responsabilidade do designer, o que não é. E isso é muito importante ter esse tipo de coisa, tá? E aí, por exemplo, para outras coisas como... Esse é o nosso índice para design para produto, né? Mas tem coisas como pesquisa, por exemplo, que tem necessidades diferentes. Então, a fonte da verdade, nesse caso, é uma planilha. Só que ela está lá no Confluence também. A gente pega uma página do Confluence e embeda uma planilha lá dentro, tá? Então, o nosso combinado lá é que a nossa fonte da verdade é o Confluence. Então, a gente coloca tudo lá sempre. E aí, mais um exemplo de, por exemplo, quando a gente fala de como a gente organiza o Figma. Não valeu a pena a gente só conversar e criar as coisas. A gente precisa falar, é assim que as pessoas precisam organizar para a gente poder se cobrar, precisa ter esse documento, né, esse artefato para a gente poder falar sobre isso. Então aqui é onde a gente está falando especificamente sobre isso, de como é que a gente nomeia os arquivos, como é que a gente coloca as capas, tem bastante coisa. E a gente vai, inclusive, no nível de falar o que cada squad é e como é que você encontra mais informações daquela squad em específico. Tá? Não vou entrar nisso aqui em detalhes, vocês podem, isso aqui tem no arquivo, tá bem, no artigo que eu escrevi, tá bem explicadinho lá, eu mando o link aqui daqui a pouco. Mas a gente vai nesse nível, assim, de cada squad ter a documentação de si própria para a gente poder entender o que é que está acontecendo com cada uma. Tá? Isso era mais para falar de, assim, essa fonte da verdade ali para a gente é o Confluence. É ali que são nessas páginas, então, por exemplo, eu até abro aqui para a gente olhar junto. São nessas páginas que a gente vai procurar as coisas de design, por exemplo. Então, cadê a última coisa que a gente entregou de design de uma squad específica? Você vai na página da squad e você vai achar lá um histórico de várias páginas num lugar específico, falando ó, tudo que a gente entregou aqui. Tá nessa ordem. Então, se você quiser saber qual é a última coisa, você vai lá e lê. Você não precisa perguntar para ninguém, você não precisa discutir com ninguém, você já sabe o que está acontecendo. Tá? Segundo ponto aqui, apresentação e documentos. Então, acho que isso varia muito de empresa para empresa e de software para software que é usado, mas as apresentações são muito comuns. Tá? Então, a apresentação tem dois tipos de apresentação, na verdade. Tem as que são para ser lidas ou as que são para serem vistas. Tá? E as apresentações funcionam muito bem quando a gente tem imagem e coisa para mostrar. Então, por exemplo, a gente vai para uma design critique, que é um exemplo que eu vou mostrar aqui. Qual é a documentação de design que a gente leva para lá, para falar, ou para a design critique e o refinement, que eu vou falar um pouco mais à frente dessas cerimônias, a gente leva o mesmo documento, que é uma apresentação que explica o que está acontecendo ali para poder discutir com as pessoas. E aí, para documentos, então, para essas cerimônias é legal você levar uma apresentação, PPT mesmo, slide por slide, com as coisas anotadinhas e tal. Mas para coisas que precisam ser acessadas no futuro, que é o documento final que a gente gera, que eu vou mostrar para vocês, eu sei que pode parecer meio estranho se você não está acostumado a fazer isso, é uma coisa que a gente fazia muito pouco antes da pandemia, inclusive. Mas é muito bom se vocês conseguirem escrever ao invés de fazer uma apresentação, escrever texto corrido. Por quê? A apresentação, não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma coisa que começou a correr bastante com a gente. Quando você volta nela, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses depois, para relembrar alguma coisa, para voltar em uma conclusão e entender melhor, você fala, nossa, o que eu estava pensando quando eu escrevi esses 2 bullets nesse slide aqui? Então, quando a gente fala do futuro ou de pessoas que estão num contexto completamente diferente, o texto corrido, a escrita é muito melhor. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma coisa que a gente leva para Design Critique, por exemplo. Então, o que a gente faz lá? A gente cria essa apresentação e coloca as telas lá explicando o que é que está acontecendo e por que a gente está fazendo, e aí a gente levanta para cada tela o porquê que a gente está fazendo. Então, por que estamos seguindo com essa direção específica aqui? Então a gente tinha aqui nessa tela especificamente, era um problema que, vocês olharem eu até abro a apresentação para a gente olhar, essa aqui é uma que já está em produção, então não tem problema. Tinha um monte de banner aqui, essa home era super zoneada e a gente olhou e falou, beleza, precisamos resolver esse problema, como é que a gente faz? Então a gente fez todo o processo de design, né, foi fazer as pesquisas, entendeu o que os nossos clientes precisavam e tal. E aí a gente chegou no momento que falou, beleza, agora a gente precisa apresentar isso para o time de dev e falar, olha, estamos pensando nessa direção por conta disso. Faz sentido? Vocês concordam que esse é o nosso caminho de produto para seguir? E como é que vocês veem o desenvolvimento disso? Como é que a gente encaixa? Que artefatos a gente precisa gerar? Quais regras? E nesse caso, especificamente, teve que gerar uma documentação importante aqui, que era as regras para mostrar esses banners. Porque se vocês olharem aqui atrás, tinha uma pancada de banner na home, era
uma coisa que a gente nunca olhou com calma. E quando a gente foi olhar com calma para isso, uma coisa que os devs falaram foi, beleza, a gente vai codar isso, faz super sentido e tal. Mas se esses banners aqui não tiverem uma regra clara, a gente não tem como programar o front-end para decidir qual deles mostrar maior, qual deles mostrar menor, qual deles não mostrar, qual mostrar primeiro e qual mostrar por último. Até porque eles vinham de serviços diferentes, tinham umas complexidades. Então, esse artefato especificamente foi importante para a gente discutir com os devs, porque a gente conseguiu entender que, bom, a gente tinha que voltar atrás um pouco e documentar, e pensar e documentar exatamente qual é o que acontece, qual é a lógica por trás disso aqui, de mostrar e escolher esses banners, para aí a gente poder seguir em frente e entregar. Se a gente começasse a desenvolver sem isso, a gente ia ter dois caminhos. Ou a gente ia ter que parar no meio para decidir isso e correr com a decisão, ia ser ruim. Ou os devs iam tomar uma decisão qualquer, que eles julgassem a melhor, com o contexto que eles tivessem ali. Então podia acabar tendo 6 banners um embaixo do outro, podia virar um carrossel, mas aí os menos importantes estariam em primeiro, porque a regra foi, sei lá, alguma específica. Então esse é um documento importante. E eu vou falar um pouquinho quando a gente for falar de rotinas e tal, vou falar um pouquinho da reunião que a refinement que a gente fez para resolver esse tipo de problema. Mas é um artefato bem legal de usar. Tá? E esse aqui é um exemplo do documento que a gente faz de texto. Eu vou falar um pouquinho mais dele para frente, mas esse é quando a gente termina, quando a gente faz o delivery final de um processo de design. A gente terminou de ver uma coisa específica, então a gente coloca lá esse documento. Eu vou entrar em detalhe mais no futuro sobre ele. Tá? Terceiro ponto para a gente olhar, e talvez acho que é onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Figma. E acho que vocês devem ter várias opiniões sobre isso. Se vocês quiserem até abrir aí, compartilhar os arquivos para a gente olhar junto, eu compartilho aqui também, fiquem à vontade. Primeira coisa sobre o Figma. Organizar os arquivos e definir quais deles devem ser acessados pelos devs e quais estão sendo trabalhados pelos designers. Então, essa é uma distinção importante que a gente fez. A gente tem arquivos de design, e a gente tem arquivos que a gente chama de production ready, que olha, esses daqui, vou mostrar como a gente diferencia entre os dois. A gente fala, esses arquivos que são production ready, é esse que as pessoas de dev têm que olhar. É aqui que vai estar organizadinho, bonitinho. A gente tem arquivos de design que eles são bem mais soltos em forma. Eles não têm muito tem algumas regrinhas ali, mas é mais onde o designer pode experimentar, duplicar frame, puxar coisa de uma para outra e tal. A gente tem um histórico de como a gente chegou nas conclusões por ali. Mas esse arquivo, a gente só os designers olham. O arquivo Production Ready é onde o pessoal de engenharia e o pessoal de produto vai olhar para a gente poder conversar. Então, essa foi uma distinção importante que a gente fez. Antes, a gente meio que usava o mesmo arquivo, mas com páginas diferentes. Tinham páginas de exploração e tinham páginas que eram Production Ready. Só que isso virava uma confusão enorme, ninguém entendia nada. A gente optou por separar em 2 arquivos específicos. Tá? E outra coisa que, eu não sei se vocês fazem, mas ajudou bastante quando a gente fez, que é criar as capas. Então, no Figma, se você não fizer nada, né, ele meio que, quando você abre a visualização, ele cria uma lista qualquer de arquivos lá. Aqui, a gente usou especificamente as capas para ajudar a identificar, tanto entre arquivos que são de exploração e arquivos que são production ready, então as pessoas não confundem, tem cores diferentes as capas, quanto para a gente poder bater o olho e ver do que a gente está falando e quem são as pessoas envolvidas ali. A gente usa o corpo do arquivo para documentar as pessoas envolvidas, colocar status, link para outras coisas, então meio que funciona como uma fonte da verdade, entre aspas, ali, que tem link para o Confluence, tem link para o Protopy, quando tem alguma coisa de microinteração, tem link para pesquisa, quando tem pesquisa. Tá? Outra coisa, a gente capricha na documentação dos componentes, é uma coisa que a gente usa bastante, vou mostrar o exemplinho aqui, mas a gente capricha bastante. E se para vocês fizer sentido, usem o histórico do Figma, a ferramenta de versionamento deles, para manter uma organização histórica nos arquivos finais. Tá? A nossa experiência lá é que os arquivos de design, que são esses mais abertos, que a gente usa mais para trabalhar e para explorar, a gente não usa muito versionamento por essa ferramenta de versão do Figma lá, a gente prefere duplicar as telas, porque a gente às vezes vai e volta muitas vezes e busca coisas do passado para usar agora e experimentar e tal. Então a gente faz, nesse arquivo a gente realmente vai duplicando as páginas, eu vou mostrar um exemplinho aqui. A gente vai duplicando as páginas, né, quando tem versões novas, mas nos arquivos de produção, como é mais difícil para o pessoal de produto e engenharia entender que a gente faz isso, entender o que está acontecendo, a gente só tem uma página final para cada coisa que a gente vai colocar em produção.
eu vou mostrar os protótipos e os flows. A gente tem uma página para cada uma dessas. E ali a gente não deixa versões antigas. Então, o que a gente faz é, quando a gente tem uma versão nova, a gente move, né, os frames todos do arquivo de design para o arquivo de produção. E aí a gente passa uma versão lá para poder depois falar, beleza, por que a gente implementou isso aqui desse jeito? Peraí, deixa eu ver no Figma. Você volta no arquivo e fala, porque ele estava desse jeito aqui no Figma. Tá? Mas aí o ressalva é essa. Os arquivos de design, a gente vai criando página nova lá. E aí, eu até coloquei esse parênteses aqui. Antes tinha um problema que é o Figma demorava muito para abrir arquivos muito grandes. Mas eles resolveram isso recentemente, tá? Então nem é um blocker tão grande assim. Então vocês podem criar arquivos, sei lá, tem arquivo com, sei lá, 30, 40 páginas, 50 páginas, e ele abre de boa, super tranquilo. Tá? É outros exemplinhos para mostrar. Então essa é a capa, a gente está inclusive mudando o design da capa agora, a gente fez uma melhoria nele, mas essa foi a capa que a gente fez lá. O que a gente tem na capa para organizar direitinho os arquivos do Figma? Então a gente traz o nome do arquivo, até o tipo de arquivo aqui em cima, né? Então esse é um arquivo de exploração, não é um arquivo de Ready for Dev. Então fica muito fácil você bater o olho e saber se está no arquivo errado ou não. O nome do arquivo, a gente coloca ele em inglês primeiro e depois em português, porque para a gente é importante ter essa... A gente está contratando pessoas de outros países, então está começando a ficar difícil deixar tudo em português, a gente coloca em inglês lá, mas só por isso. Aqui a gente coloca a tribo e o produto, né? Então a tribo de restaurantes, o produto é o portal do parceiro, então a gente tem o portal do parceiro, tem o app, tem o gestor, e aqui a gente coloca o que é que tem aqui dentro e as pessoas envolvidas. Então a ideia é que assim, se a gente abrir o Figma para olhar aqui, você consegue bater o olho nas coisas e ver exatamente, falar assim, deixa eu ver uma coisa que o Roberto trabalhou, deixa eu ver uma coisa que a Maria trabalhou, deixa eu ver uma coisa de serviço, deixa eu ver uma coisa que é só exploração, que é só ready for dev. Você consegue bater o olho nas capas e entender o que está acontecendo. Então isso ajuda bastante a gente e as outras pessoas a se localizarem aqui. Tá? E essa é a diferença das duas. Então o Exploration é uma capa, nesse caso desse produto, roxa clara e o Ready to Dev é a roxa escura. E é assim que a gente diferencia as duas. E aí as do Pomodoro, que esse aqui já está no estilinho novo que a gente está fazendo lá, tem uma cor diferente e tal. Então para vocês verem que a gente é uma coisa que a gente está evoluindo sempre também. Então aqui a gente até tirou algumas coisas que a gente tinha antes lá, tipo assim, o que está aqui dentro meio que não fazia muito sentido colocar, a gente tirou e o resto a gente manteve. Tá? A gente definiu também um nome específico, uma regra específica para nomear os arquivos. E isso ajuda a gente a encontrar essas coisas depois. Então, na busca, e esse negócio do emoji parece besteira, mas é muito legal. A gente pode buscar, quando a gente quer buscar alguma coisa específica, a gente busca pelo emoji. Mais o nome do que a gente está buscando, ele não vai trazer arquivos ready to dev. Mesma coisa se você buscar pelo emoji só do checkzinho verde, mais o nome de alguma coisa, ele não traz um arquivo que é de exploração. Tá? Então, eles facilitam tanto na lista, você vê quando tem muito projeto, você transforma numa lista, você vê o que é cada um, quanto para buscar ajuda bastante também. Tá? E esses aqui são os arquivos de exploração que a gente faz, tá? É assim que eles estão organizados. Então, a gente tem a parte de discovery, que a gente coloca os benchmarks, as pesquisas que a gente faz, a gente joga tudo nesses artboards, nessas páginas aqui. Aí a parte de design, a gente tem tudo que a gente faz, estudos, wireframes, assets que a gente quer gerar, os fluxos, coisas de craft. E a gente vai criando lá. Quando a gente tem protótipos que a gente está explorando, a gente cria aqui. Quando tem versões específicas que a gente quer guardar, a gente tem aqui. Quando tem coisas de negócio, a gente guarda aqui. Tá? Então, esse a gente tem um arquivozinho de template. E esse aqui é um screenshot da nossa documentação. Tá? Então, a gente, primeiro, aprendeu, bateu bastante cabeça, aprendeu que esse era um jeito legal de documentar. Feito isso, a gente documentou o próprio processo, dizendo, é assim que a gente faz arquivos do Figma. Tá? Outra coisa legal, a gente coloca capas em cada fluxo. Eu vou mostrar uma tela de fluxo daqui a pouco, mas a gente coloca as capas. É uma coisa que a gente faz, uma coisa relativamente recente, tem alguns meses. Então, os arquivos mais antigos nem tem isso, a gente sofre hoje com isso. Então, a gente coloca as capas no topo de cada página, explicando o que é que a gente está fazendo ali e por quê. Aqui na esquerda tem os objetivos que a gente quer com isso, o nome, quem trabalhou e links para fora se tiver alguma coisa, para documentação ou para outros arquivos e tal. É bem legal de colocar aqui. Tá? E esse é um exemplo de como é que a gente coloca. Então, por exemplo, esse aqui é um fluxo específico. Eu vou mostrar, ele faz parte de um flow maior, eu vou mostrar como é que funciona.
Mas aqui a gente colocou, por exemplo, o link para a história disso aqui no Gira, que é onde a gente estava trabalhando e quando é que isso aqui entrou em produção, por exemplo. Então, isso aqui ajuda a gente a entender, historicamente, olhar para o Figma e entender o que está acontecendo. Eu quero saber mais sobre isso aqui. Então, você vai nesse link do Gira que vai estar todo o processo. A gente, por exemplo, no nosso caso, a gente dá quando a gente tem feedbacks para dar, a gente faz de maneira mais assíncrona, agora a gente aprendeu a fazer isso melhor com a pandemia. Então, a gente joga esses feedbacks nos comentários do próprio ticket do Gira lá. Então, aí dá para você clicar aqui e até entender os comentários que as pessoas fizeram sobre isso, por que isso aqui mudou, por que está de um jeito, está de outro. É bem legal. E aí, esse aqui é mais um exemplo da capinha lá. E a documentação que a gente coloca aqui do lado com os links e tudo mais. Então, meio que um análogo disso aqui. Essa aqui é um pouco mais recente do que a gente está fazendo. Tá? E o outro é como a gente documenta alguns componentes para exportação. Então, isso aqui é uma coisa que varia de time para time. Eu vou falar um pouquinho mais na frente dos combinados que a gente pode fazer com os times e tal. Mas quando a gente está fazendo componentes, aqui é do iFood Shop, lá, especialmente porque a gente estava fazendo muita coisa nova e reimplementando algumas coisas por ser um produto novo, a pessoa de design lá caprichou no extremo na hora de fazer a documentação de cada componente. Então, isso aqui são componentes, né? Então, isso aqui é um drop-down, isso aqui é um componente de card da lista de itens. E aí, essas coresinhas representam os espaçamentos, né? 12, 16, 4 e 8. Acho que 8 tem aqui também. E aí, com essas coresinhas aqui, fica fácil para o dev entender. Beleza, quanto espaçamento eu tenho que dar. Os times que estão mais maduros, ou que têm um produto um pouco mais maduro, geralmente pulam isso aqui. Então, eles já se entendem. Eu falo, beleza, eu sei que é múltiplo de 8. Se tiver um 15 aqui, eu vou conversar com você. Eu sei que está estranho e tal. Mas, no começo, especialmente, se você não tem... Que nesse caso, eram pessoas de dev que no começo eram de uma terceira. Então, a gente caprichou demais na hora de fazer documentação aqui. Tá? Mais um exemplinho, assim, dos botões, como é que a gente fez, como é que você posiciona. Então, o dev que pega isso aqui para desenvolver não fica com muitas dúvidas. Tá? E aí a questão do version history, que aí é muito mais... Toda vez que vocês fizerem no arquivo final, né, que isso aí, né, não tem certo e errado, como tudo que a gente falou aqui, mas tudo que vocês forem fazer no arquivo final, que é o que a gente faz lá, vale a pena passar uma versão muito para vocês poderem voltar atrás e depois entender o que aconteceu. Se a gente tomou a decisão ou implementou desse jeito, porque naquela época a versão do arquivo estava assim ou não. Então, se você tem um arquivo de produção, isso aqui vale a pena colocar lá. Tá bom? Outra coisa que é importante, eu ia colocar junto com o Figma, mas eu decidi separar para poder explicar, que são os fluxos de tela. Então, isso aqui é uma coisa que a gente faz quase que... Não acho que não tem nenhum arquivo que não tenha isso desse ano recentes, porque isso ajuda bastante a complementar o protótipo. Então, às vezes, quando a gente mandava só com o protótipo, fica difícil da pessoa de produto ou de dev entender o todo daquilo. Ela pode navegar, entender e tal, mas quando a gente tem só o artboard lá, né, no arquivo de entrega final, ou quando a gente tem só o protótipo, é difícil ter uma visão geral do todo. Então, o que a gente faz? A gente cria documentações no próprio artboard do Figma explicando o fluxo que aquilo tem que correr. Tá? Então, isso ajuda bastante no entendimento de como a funcionalidade deve se comportar. Você consegue olhar para o macro e deixar bem documentado. E isso serve tanto para documentação para o futuro. Então, às vezes, a gente quer entender como é que uma funcionalidade específica está funcionando ali, como é que ela se comporta. Às vezes eu abro o arquivo do Figma e lá está muito claro. Eu olho e falo, beleza, entendi como é que isso aqui se comporta. Nesse caso ele vai para cá, naquele caso ele vem para cá. Tanto para isso quanto para a pessoa que vai desenvolver. Então eu trouxe 2 exemplinhos aqui. Nessa é uma aplicação que a gente está fazendo lá para o WhatsApp. E aí a gente colocou ali, mesmo que a gente não vá desenvolver o chat do WhatsApp, a gente colocou o chat do WhatsApp ali para ver de onde que as coisas vêm. E aí a gente coloca ali as decisões. Informou o número, não informou, para onde que vai, que mensagem do WhatsApp que manda. Então, aí volta um pouco naquele conceito da fonte da verdade. A gente podia optar por exemplo, só fazer os artboards, botar num protótipo e tal. A gente achou que são fluxos relativamente complicados, que dependem de interação com mensagem, de que link você clica em qual mensagem. Então, a gente preferiu deixar claro quais mensagens vão acontecer,
E aí, se eu clicar em qual link, dado as condições que eu estou vendo, então, se eu coloquei o número, se eu não coloquei, para onde que vai? E aí tem até acompanhar pelo WhatsApp, ali a gente fala, tá, beleza, o que acontece se eu clicar nesse acompanhar pelo WhatsApp, para onde ele vai? Aí esse exemplo é um pouco mais simples, que ele só mostra um fluxo de decisão mesmo, e essa interação com a gente saía do aplicativo e voltava, e tinha várias interações, a gente preferiu fazer esse fluxo um pouco mais complexo. E tem esse outro exemplo aqui que a gente copia a jornada do parceiro para cá, né? Então, nesse caso, o nosso usuário é o parceiro do restaurante, o parceiro do iFood, é o restaurante. Então, aí a gente copia para eles todo um funil que acontece durante a aquisição, e aí a gente documenta ali tudo o que vai acontecer. E aí até a designer, que é a Nike, fez isso aqui, ela colocou as coisas que ela estava fazendo, ela colocou o IP ali, porque era um arquivo novo que a gente estava fazendo de produção. Então, a gente não existia, estava criando um arquivo novo. Então, as coisas que a gente estava discutindo ainda, entendendo, ela colocou um IP do lado. Então, fica bem fácil. Isso dá para ver que ela anotou observações e tal. Então, estava tudo... Essa era a primeira versão que a gente estava fazendo. Tá? Então, aí tem até as coisas do WhatsApp. Se vocês quiserem tirar dúvidas depois, abrir o microfone para perguntar, eu até abro esse arquivo específico para a gente olhar, se tirarem algumas dúvidas. Protótipos, como é que a gente lida com isso? Então eu não vou falar nada sobre como fazer protótipo no Figma, acho que vocês já devem estar cansados de saber como fazer isso, vocês fazem isso todo dia. Eu vou falar um pouquinho do que a gente aprendeu de usar protótipo como documento. Tá? Então, os protótipos, eles são uma documentação funcional. Então, se você quiser entender como aquilo funciona, como ele se comporta, o protótipo é o melhor jeito de criar esse documento. Mas o grande perigo aqui é a gente, e esse foi uma coisa que a gente fez no começo, como eu falei, quando a gente tinha... Opa, tirei da apresentação aqui, foi mal. Pronto. Como eu falei, éramos 2 designers no começo, lá 3 anos atrás, e então, para a gente fazer o protótipo e conversar com os devs, show de bola. A gente fazia o protótipo, ia para refinement, apresentava na tela e foi. Quanto mais complexo foi ficando, tanto o produto que a gente estava fazendo, quanto o número de pessoas que participavam desse processo, mais insuficiente se tornou o protótipo. Porque ele responde poucas perguntas. Você testa tudo ali e tal, mas você não sabe por que foi daquele jeito, se tem outras condições, se não tem. Então, o que a gente fez hoje? Então, não use isso sozinho. Eu mostrei vários outros artefatos já que a gente leva junto com o protótipo. Mas o protótipo, especificamente, também tem coisas que a gente mudou um pouco. Então, eu vou mostrar os exemplos aqui daqui a pouco, mas a primeira coisa é a gente separa os fluxos e funcionalidades do protótipo. Então, uma coisa é o fluxo de uma jornada específica e outra coisa são todas as funcionalidades que tem ali. Vou mostrar como a gente faz, mas é assim, a gente separa, né? Então, os fluxos são o que vira o protótipo no final. E ali a gente não cria tela nenhuma. O que a gente faz a gente faz as funcionalidades específicas em páginas direitinho, separadas. Então, no caso que eu vou mostrar aqui é um fluxo de onboarding. A gente cria uma página para cada step do onboarding, só que ali, dentro desse passo, podem ter vários casos. Então, pode ter o caso em que o parceiro, ele é uma pizzaria ou ele é uma hamburgueria. O passo 1, que é para você cadastrar o seu cardápio, por exemplo, ele pode ter variações para esses tipos de clientes. E aí você pode ter várias combinações disso, né? Pode ter, mas ele é uma hamburgueria que tem um CNPJ, que é uma pessoa jurídica, uma hamburgueria que é um CPF. Nesse caso, tem outras variações. Então, quando a gente tentava fazer um protótipo de tudo isso junto, virava uma zona e ninguém parava, a gente parava de entender as coisas, os protótipos ficavam gigantescos, você trocava um botão, você quebrava o protótipo inteiro, que você já não sabia o que aquele botão fazia mais e tal. Então, qual que foi a nossa ideia? A gente quebrou, então a gente foca em fazer as telas, as funcionalidades, e aí cada artboard desse vira um componente. E aí a gente cria a página do protótipo e pega essas telas e junta elas num protótipo que conta uma jornada específica. Então, a entrada de uma hamburgueria, a gente vai lá e junta. A entrada de uma pizzaria, a gente vai lá e junta. Então, no fim das contas, as telas de protótipo ali, elas não têm nada, nenhum artboard específico. É tudo componente de outros lugares que a gente criou, que a gente cola junto para contar uma história, tá? Então, esse foi o nosso aprendizado. Não adianta, a gente tentou fazer antes, tinha uma página só que chamava protótipo, e dentro tinha tudo de protótipo, todos os casos e variantes possíveis, mas fica impossível. Então, a gente foi para essa separação, tá? E aí, quando tiver fluxo de decisão, por exemplo, se você clica num botão específico, aí você pode falar, você clicou no botão de próximo. Só que ali pode ter 2 casos. Se ele colocou um telefone com DDD 19, você manda para um fluxo. Se ele colocou DDD 11, você manda para outro fluxo.
E isso é uma coisa que ficava difícil. Era fácil documentar com o user flow, mas no protótipo era difícil. Então, vou ensinar uma técnicazinha de usar os overlays para criar um sistema de decisão ali. Tá? Então, essa é a organização do nosso arquivo final. Então, aqui vocês vão ver que tem os flows aqui, né? Então, isso aqui é cada passo do SC, a nossa sigla para self-cadastro, que é o nosso onboard. Então, cada passo aqui tem a sua tela. Então, aqui a gente tem a diferenciação lá, que tem parceiros que fazem entrega própria e parceiros que fazem entrega do iFood. Então, para cada tipo de parceiro, a gente cria uma página diferente. Esse aqui é para entrega própria, esse aqui é para entrega iFood. Aí a gente foi fazendo isso para todos eles. E aqui embaixo vocês vão ver que, por exemplo, perfil financeiro, cardápio, agendamento e gestor, não tem diferença. Então aí, na hora da gente fazer os protótipos, a gente consegue fazer um protótipo especificamente para, por exemplo, parceiros que têm entrega iFood, que usam essas páginas aqui, essa, e compartilham essas daqui. Você consegue fazer links diferentes e protótipos diferentes usando as mesmas telas. Então, na hora de dar manutenção é muito mais fácil, na hora de linkar o protótipo e entender é muito mais fácil. Então, isso aqui é como fica uma telinha de protótipo. Tá? Então, a gente ainda assim documenta bonitinho lá o comportamento, se tem alguma coisa tal, mas se der play nessa tela, você vê o protótipo acontecendo. E a tela de fluxo, ela é mais diferente. Então, aqui ela tem várias coisas, várias decisões. Você pode, por exemplo, ter uma para um caso específico, no nosso lá, são parceiros que fazem entrega própria e parceiros que têm entrega do iFood. Para cada uma delas, a gente tem, na forma de pagamento, fluxos diferentes. E aí, na hora de juntar, a gente vai lá no protótipo e junta de um jeito específico para contar uma história. E aí, como é que a gente decide qual protótipo criar? A gente vai muito na necessidade que a gente tem de comunicar. Então, se a gente tem uma necessidade específica de fazer um protótipo, porque a gente vai desenvolver essa funcionalidade na próxima sprint, a gente vai lá e faz um protótipo dedicado para isso. Teve casos em que a gente estava fazendo uma atualização num negócio super sensível, falou, a gente tem que fazer um protótipo para explicar só esse pedacinho do fluxo que está mudando, para a gente poder pôr nas apresentações e no Gira lá para o pessoal do desenvolvimento consultar. E a gente fez e funcionou super bem. Tá? Outra coisa, que eu não sei se vocês fazem ou não, mas imagino que sim, mas eu quis trazer porque eu acho que é bem legal, assim. Usem e abusem dos overlays. Tá? Então, eles ajudam bastante a gente com bastante coisa. E até tem jeitos bem inusitados de usar overlay. Então, a gente usa às vezes para fazer hover numa linha específica e tal. Então, se tiverem, se isso fizer sentido para vocês quiserem abrir, eu até abro alguns arquivos para mostrar alguns detalhes de como a gente faz. Tá? Outro, para facilitar você criar navegação. Uma coisa que é legal de fazer quando vocês forem fazer uma navegação específica, e a gente, por exemplo, no nosso caso, se eu acho um protótipo legal que dê para ver isso aqui. Vou voltar lá um pouquinho. No nosso caso, a gente tem uma navegação lateral que tem várias coisas, né? Então, o que a gente faz? Isso aqui é um componente só, e a gente instancia esse componente para o protótipo para linkar nas coisas que a gente precisa linkar ali. É um componente que a gente cria um componente em cima dele, porque aí, quando você faz isso... deixa eu voltar lá agora. Para essa tela, você cria um componente aqui especificamente, você consegue gerenciar para navegação, que você manda para as mesmas páginas e tal, ou às vezes tem um breadcrumb que você repete várias vezes no mesmo fluxo ali. Aí você tem que alterar uma vez esse link da navegação principal para alguma outra tela, porque, sei lá, você mudou a tela, mudou ela de lugar, aí você tem que ficar entrando em 20 arquivos diferentes para alterar. Se você faz aqui e reusa, você vê que ele vai entender isso e vai replicar essa navegação para tudo. Então, você precisa atualizar onde você clica no item específico de menu, você atualiza para todos ao mesmo tempo. E aí, se você precisar, esse é uma propriedade também que dá para fazer override na instância. Então, o componente tem a ligação dele, mas se você quiser pegar, por exemplo, a tela do meio e ligar o like dela com outra coisa, você pode. Aí você só apaga a ligação que ela tem de protótipo e constrói uma nova, ele vai sobrescrever. E se você quiser voltar tudo para o padrão, botão direito, reset instance, ele volta. Isso ajuda a salvar bastante tempo ali na hora de fazer um protótipo complexo. Tem que ficar fazendo 1000 links, usar a navegação com Master Component. Tá? Outro, quando vocês têm, por exemplo, um caso específico que vocês querem fazer, e aí no nosso caso lá, a gente quer juntar a navegação que a gente fala, olha, isso aqui é para um parceiro que tem entrega própria, isso aqui é para um parceiro que tem entrega do iFood. Tem duas opções. Você cria protótipos separados, com links separados para isso.
Mas pode ter um caso em que você quer que a pessoa, né, você está documentando aquela feature por um período um pouco mais longo de tempo. Ah, então eu quero que a pessoa consiga, a partir desse link aqui, porque eu sei que ele vai estar num Gira só, por exemplo, ela consiga ver os dois fluxos. Então você pode criar meio que uma capa, um índice ali, com, sei lá, 2, 3, 4, 5 versões diferentes do mesmo fluxo ali, que começam de um lugar diferente, que tem um setup diferente. Você pode criar essa tela de índice antes, e aí você coloca as opções lá. Então aí você pode colocar fluxo para o parceiro que entrega própria, entrega do iFood, ou você pode até variar, né? Entrega própria com CNPJ, entrega própria com CPF e assim por diante. Então isso ajuda. E por último, quando vocês têm fluxo de decisão para mostrar, o que dá para fazer? Dá para criar um componente de overlay como se fosse um índice, só que a hora que você clica no botão, você coloca as opções que tem e dali para frente você leva para a página específica. Então eu cliquei no botão e aí ele fala, se preencheu, tem dois botões lá dentro, né? Numa interface que aí é uma coisa de combinar com os devs e falar, olha, isso aqui não é para implementar, é só para a gente entender no protótipo. Se preencheu com DDD 19, leva para cá. Se preencheu com DDD 11, leva para cá. Então, você consegue meio que programar uma lógicazinha ali dentro do Figma. Isso foi uma ideia que a gente tirou do Azure, uma coisa que eu estava muito acostumado a fazer quando eu estava trabalhando com a Telecom a britânica, que eu trabalhei na Daitan antes de ir para o iFood. A gente tinha o nosso protótipo era super boladão lá e tinha que ter a lógica de negócio dentro dele para comunicar. Então, às vezes é importante ter a lógica de negócio é que você clica no botão e falar aqui tem uma lógica específica para executar, tá? Mas eu não recomendo que vocês usem isso muito porque dá trabalho para manter, tá? Então em casos específicos, que quer fazer alguma coisa específica que faz sentido para documentar melhor, mas a manutenção disso aqui é bem caro. Demora bastante e gasta bastante tempo. Tá bom? Galera, como são 8 horas agora, estamos na metade da aula, acho que vale a pena a gente dar uns 5 minutinhos aí para ir ao banheiro, pegar um pouquinho de água e a gente volta. Tá bom? E aí vamos até 8h05, então, para dar uma pausinha aí. E se vocês tiverem perguntas que querem fazer, eu vou só pegar um pouquinho mais de água que acabou aqui. Se quiserem perguntas, um minutinho eu já volto. Vocês podem ir mandando no chat aí e a gente vai organizando. Que bom, Juliana. Se quiser fazer pergunta aí, fica à vontade, tá? Eu vou fechar a câmera aqui para pegar água. Assim que abrir a câmera, eu tô de volta. Se quiserem abrir o microfone e fazer pergunta, mandem ver. A gente abre os arquivos do Figma, olha junto aqui. Tá bom? Já volto, gente. Ó, tem um aluno concentrado ali, hein, comendo. Um picolé de fórmula. Que legal, você congelou o leite, é isso? Ele de baixo está nascendo, então já viu, né? Ai, que delícia! Uma ótima ideia isso. Muito legal. Né? Ele também achou uma ótima ideia pela carinha dele. Ele é um esfomeado, né? Come o tempo todo. Ele parece bem feliz. Ele sim. Né, filho? Você está sendo broadcasted na internet, filho. Dá oi pro pessoal. Prioridades, não é mesmo? Né? Pelo amor de Deus, pessoal, vamos ter foco aqui na cada um na sua tarefa.
Tô de volta, gente. Se querem abrir as perguntas aí, vamos esperar até umas 8h03, 8h04, 8h05 ali para voltar, mas queria aproveitar para ir fazendo perguntas, mandem ver. O meu não é uma pergunta. Boa noite, primeiro, desculpa. Boa noite, Bruno. E aí? Boa noite. O meu não é uma pergunta, mas é só para dizer que a gente está num processo agora, né, de reorganização dos nossos arquivos do Figma, principalmente. Na verdade, essa é a segunda vez já que a gente está fazendo isso, né? E dessa vez, uma das coisas que a gente fez foi aplicar processos de UX com os nossos próprios arquivos, né? Botamos os devs e os POs para falarem, pô, e aí, o que vocês estão tendo de problema, né? E no fim eles disseram algumas coisas, a gente conseguiu retirar umas ideias e agora vamos ver se vai funcionar novamente, mas já deu para perceber que melhorou bem, assim, só vendo eles prontos e antes de apresentar. Então, acho que vai ser legal. E aí, uma das coisas que você falou do Confluence, né, que eu já tinha ouvido, confesso que nunca trabalhei com ele, acredito que eu tenho acesso, então acho que vai ser uma coisa legal para a gente botar no nosso projeto também, que falta um pouco essa documentação mesmo da nossa parte, essa fonte da verdade, né, igual você falou. Eu vou deixar o link para vocês aqui. Eu escrevi um artigo bem extenso lá no Medium do iFood sobre isso. E aí, se quiserem ver, tem até umas dicas de como a gente organiza o Confluence e tal, mas a gente usa o Confluence e o Gira, né? O Combo, que se eu fosse eu para escolher, eu não usaria o Confluence, porque eu, sei lá, eu prefiro o Notion, outras ferramentas, mas eu passei a gostar do Confluence depois que eu fui meio que... A gente teve que usar ele por conta de ser a ferramenta padrão ali do iFood, tá? Mas ele é bem legal porque ele é uma wiki. Então, funciona super bem para você poder tipo, criar o seu espaço, organizar, linkar uma coisa com a outra. Então, a gente começou com esse espaço da tribo de restaurantes, né? Então, foi ali que a gente começou a experimentar e criar. E hoje já tem espaço para todas as tribos. Então, você quer saber o que squad X da tribo lá de logística, que eu estou super distante no dia a dia tá fazendo, eu vou lá, abro, consigo ler o que eles estão fazendo, falar, beleza, entendi, estão buscando essa meta, trabalhando nessas coisas aqui e tal. Então, fiz um artigo explicando bem em detalhe, assim, como é que a gente organiza, tipo, isso aqui é uma página que a gente coloca para squad especificamente lá, então tem bastante coisa lá. Então, é bem grande, como a gente usa os roadmaps, como a gente coloca as coisas no Gira. Legal, bacana. A A gente usa o Gira. Legal, cara. Eu vou depois olhar. Você mandou? Mandou. E aí também o Gira a gente usa, apesar do... Nós do design não estamos tão perto ainda do Gira, né? Estamos começando a entender melhor, assim, pelo menos eu estou acompanhando mais de perto agora, tá ficando legal. E eu super reclamava, e eu comecei a usar um pouco o Gira, eu comecei a entender ele. Aí agora tô achando legal até. Cara, é muito legal. E uma coisa que vou mostrar uma coisa legal que a gente fez com o Gira, porque assim, uma coisa que a gente tomou de decisão foi separar os Giras. Então a gente tem um Gira para produto e design e a gente tem um Gira para desenvolvimento. Porque o que a gente via de problema? A gente via de problema que essas colunas aqui eram diferentes para desenvolvimento e para produto e design. Então, enquanto você tinha uma coluna, por exemplo, de implementando testes no board de dev, você não tinha isso no de design. E quando você tem uma coluna de design critique no design produto, você não tem no de dev. Então, o que acabava acontecendo, o pessoal tinha que memorizar que colunas que tinha que pular, que colunas que não tinha que pular, e isso virava uma zona e estava incomodando. A gente separou em 2 boards. Tem esse board, um para produto design, um para engenharia. E aí o que a gente faz? A gente usa a feature de linkar as coisas lá. Então a gente linka a issue de design de design e produto na de dev e vice-versa. Então a gente consegue dar issue de desenvolvimento, olhar e falar, deixa eu olhar alguma coisa de referência que eu preciso olhar lá na issue de produto design. E na de produto design, que no fim das contas acaba sendo a nossa documentação da hipótese, né, o que a gente estava testando, qual o objetivo que a gente quer atingir e tal, dá para olhar no que está linkado e falar, tá pronto, não tá? Porque essa aqui, em teoria, tá pronta, né? A gente terminou, fez a hipótese, validou, tal, tem que implementar. Só que ela não tá pronta, não tá em produção ainda. A gente tinha que fazer mais coisas para colocar em produção. Então, aí a gente conseguiu olhar aqui no relacionamento, se você vê lá, dá para saber o status que ela tá. Sabe o que é que tá dando, o que é que não tá, o
que está em progress. Então, assim, ajuda bastante, sabe? E separar e usar essas features de linkar as duas coisas. Porque fazendo o mesmo board, enche o saco, assim. Cara, você quer mudar o teu processo, tem que ficar alinhando que board que vai mudar, que não vai, é meio chato. Uhum, legal. Mas eu vou ler com calma, assim, seu artigo. Valeu, obrigado. Boa. Se tiver alguma dúvida que você conversar, manda ver, tá? Agora, o Miguel tem meu WhatsApp aí, fiquem à vontade para mandar WhatsApp, mandar e-mail, mandem ver. Isso aí, a gente vai ficar te Aí, falando. Boa, são 8h06, já vou retomar aqui, galera. Acho que deve ter mais de conteúdo, mais uns 25 minutos, meia hora, e a gente pode abrir depois para conversar de mais coisas se vocês quiserem. Tá? Interaction Recipes, o que é isso? A gente falou um pouquinho ontem, mas é basicamente a parte de documentação e handoff da microinteração. Tá? Então, eu não vou nem estender muito aqui, porque a gente já falou, eu já mostrei uns exemplos ontem, mas é basicamente pegar a versão web, gravar as Interaction Recipes lá e fazer rolar. Tá bom? Documentação final. O que é isso aqui? Esse é o artefato que a gente gera quando a gente termina o processo de design em algum problema específico. Então, o que a gente faz? É um documento de texto, tá? Então, como eu falei lá no começo, a gente usa as apresentações, por exemplo, que nem eu mostrei, para levar para um design critique, para levar para uma sessão para apresentar para algum stakeholder, mas na hora da gente criar um documento que fala, o nosso processo foi esse, nossa conclusão foi essa, e a gente vai seguir por aqui, a gente tem preferido, especialmente depois que a gente foi para o trabalho 100% remoto, cada vez mais arquivos de texto, redação, narrativa. Eu sei que pode parecer meio maluco agora, então eu vou convidar vocês a fazer um teste. Eu também achei meio maluco na época, a referência que a gente usou disso aqui é um negócio que chama Six Pager, que a Amazon faz. Então, o nosso CEO foi falar disso uma vez, e a gente tentou levar isso aqui bem a sério e funcionou. Que na Amazon eles não usam PowerPoint nas reuniões, eles usam um documento de texto, e aí como é que funciona? Você escreve tudo que você quer apresentar, o problema, as conclusões que você tirou, por que você quer fazer e tal, num documento de texto, chama Six Pagers, porque ele tem geralmente 6 páginas, e aí a reunião começa com 15 minutos para todo mundo ler tudo, e aí depois outros 45 minutos para discutir. Então, o racional deles é de que assim, todo mundo pode entender e participar da reunião mesmo não conseguindo estar presencialmente lá. É só ler o documento. E 2, isso ajuda porque você escrever te força a pensar. E isso é muito verdade. A gente foi aprendendo isso. Assim, é muito verdade que você tem que escrever e estruturar o seu pensamento te ajuda a pensar melhor sobre aquilo. E você vai encontrando falhas, às vezes, no seu pensamento, no seu processo por estar escrevendo. E quanto maior os times vão ficando, se você quer saber tudo o que está acontecendo, e, por exemplo, hoje, para as lideranças de design que tem, a gente tem 3 lideranças hoje lá, né? Eu, a Isabel e a Linei, que a gente cuida cada um de uma tribo ali. Se eu quero saber o que está acontecendo na tribo de consumidor ou de logística, eu não consigo participar das design critiques dele, não tem tempo, não tem agenda para fazer isso. Mas ainda assim, tem uma feature ou outra que vai ter um impacto muito grande com o que a gente está fazendo em restaurantes, por exemplo, e que eu preciso estar por dentro, eu preciso saber. Se for marcar reunião para saber tudo isso, ferrou. E pegar uma apresentação só e olhar, eu não consegui entender o que a pessoa estava pensando, por quê, como ela chegou naquela decisão e tal. Então, o documento de texto também tem ajudado bastante a gente em conseguir, nesse tamanho de time, sei lá, a gente está com 70 e poucas pessoas hoje, ainda assim conseguir entender no detalhe algumas coisas que a gente precisa entender. Então, especialmente para mim, tem sido bastante útil, bastante importante esse tipo de documento. Tá? Então, esse tipo de documento, ele traduz as decisões e o processo de design, uma coisa que, sem você precisar estar presente, pode ser interpretado e pode funcionar. Não contem só com isso, tá? Então, não adianta escrever esse documento e falar, beleza, entreguei, eu parti para a próxima. Ainda precisa ter um ritual, ter um momento para sentar com o time de desenvolvimento, time de engenharia para conversar, e são os refinements, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Se fizer sentido, aqui vai de time a time, de combinado a combinado, tá? Mas a gente tem 2 coisas que fazem sentido, usar histórias e critérios de aceite para deixar claro o que deve ser implementado. Então, às vezes, no próprio documento de design, quando necessário, a gente vai lá no final e escreve quais os critérios de aceite. Aí a gente só copia e cola isso na hora de colocar isso lá. Vocês conhecem, vocês sabem o que é critério de aceite? Depois manda no chat aí, se vocês já tiverem entrado em contato, se vocês usam isso no dia a dia, porque aí eu não passo muito tempo explicando. Tá? E aí colocar link para tudo isso aqui nas histórias. Então, tanto
nas histórias colocar link para esse artefato, quanto esse artefato ter link para todo o resto. Então a gente coloca o link do Figma, o link das pesquisas, o link de tudo aqui. Tá? Qual é a carinha desse documento? Então a gente começa ali primeiro falando quem está envolvido, né, que é onde está aqui no comecinho. Aí a gente fala de o porquê a gente está resolvendo esse problema. Então a gente traz todo o contexto, que serviço que a gente usa. Então aqui é o trabalho que o designer faz no começo de entender o que está rolando para esse problema existir, para a gente ter que trabalhar nele. Depois a gente tem uma hipótese, né? O porquê que a gente está fazendo isso, então o que a gente está fazendo aqui e como é que isso traz um resultado. Aí a gente começa o discovery, e aí tem tanto essa parte de conversar internamente, quanto de fazer pesquisa, a gente documenta tudo aqui, tudo que foi feito. A parte de ideação, como é que a gente fez isso. E aí tem o moodboard, tem link para tudo isso, print. Então, historicamente, você pode voltar aqui e entender como é que a gente chegou nessas conclusões. E aí, de verdade, a conclusão que a gente tomou, ou seja, o que vai para a produção. Então, nesse aqui, eu fiz um super documento para uma alteração simples, que era colocar esse bannerzinho aqui para explicar o negócio. Só que aí isso mostra todo o nosso processo por trás de entender o que a gente tinha que fazer, entender o problema, buscar uma coisa, buscar outra, fazer o texto, quem estava envolvido. Então, aqui foi a pessoa de design junto com a pessoa de conteúdo aqui que trabalharam nisso. Se você quiser perguntar, putz, estou com dúvida quem que eu falo, com essas pessoas aqui. E aí tem no finalzinho aqui a entrega. E no final, eu não coloquei aqui, eu coloco depois. Tem uma partezinha só com os links todos que foram gerados a partir daquilo. Tá? Esse é o nosso documento. Quando a gente entrega, a gente faz um processo de design, resolve um problema, a nossa entrega é um documento desse tipo. Tá? E aí vocês podem usar os critérios de aceite para definir o que tem que ser entregue numa história. O que é o critério de aceite? O critério de aceite é um jeito de traduzir aquilo que você espera que esteja implementado em palavras. Então, é como se fosse uma checklist de coisas que precisam estar prontas para você falar, beleza, isso aqui está feito ou não está feito. Essa história está completa ou não está completa. Tá? Então, é um jeito bom de você documentar todos os casos que têm que ser implementados. Então, como a gente comentou lá no começo, naquele caso. Eu apertei o botão próximo, se tem DDD 11 vai para um lugar, se tem o 19 vai para o outro. Então, você tem 2 critérios de aceite. Quando eu passo do passo X para o passo Y e tenho DDD 11, tal coisa deve acontecer. Outro critério quando eu passo do passo X para o passo Y e tenho um DDD 19, outra tal coisa deve acontecer. E aí, no final, o que a gente faz antes do dev passar isso para a Dani, a gente para revisar juntos os critérios, passar um a um deles, e fala, beleza, bateu tudo, tá pronto, show de bola. Tá? Então, é um jeito meio que de documentar o combinado que a gente faz na hora do refinement ali. Tá? E esse é um bônus que eu quis trazer aqui, não sei se vocês têm essa dor ou não, mas é uma coisa que ajuda bastante a gente no iFood hoje. O que é isso aqui? Quando a gente está falando de estratégia de produto e visão de produto, talvez no dia a dia de vocês hoje traduza em alguma coisa que o time está falando, olha, a gente precisa para o próximo ciclo, para o próximo semestre, trabalhar nisso, mas tem um grau de incerteza alto, a gente não sabe como vai ser. Esse tipo de artefato ajuda bastante a criar esse alinhamento entre o que a gente vai fazer, por quê e como isso se parece. Então, a nossa dor principal aqui era que, às vezes a gente falava assim, olha, beleza, para o próximo mês a gente vai fazer uma feature que faz essas coisas aqui, a gente quer medir essas coisas, ver se a gente tem uma melhora de indicador. Só que aí na cabeça de uma pessoa tinha, essa feature era uma coisa, na cabeça de outra ela era outra completamente diferente. E quando a gente começava a colocar o primeiro teste no ar, a pessoa vinha e falava, mas espera aí, quando a gente falou lá no mês passado, não era isso que a gente combinou que ia fazer. Não, lógico que era, foi isso que a gente combinou. Não era, não era, e fica nesse vai e volta, nesse telefone sem fio. Então a gente usa um artefato que chama Vision Type, que é um protótipo de média fidelidade, que não trata caso de borda, que não trata muitas coisas, mas que ele serve para exemplificar uma coisa que a gente vai fazer daqui a um tempo. Então, sei lá, como é que funciona o nosso ciclo? Lá no processo que a gente está hoje, quando a gente vai chegando próximo ao fim de um ciclo de 6 meses, a gente começa a se preparar para as coisas que a gente vai fazer para o outro. No momento que a gente está nessas últimas 2 semanas foi o que a gente passou a fazer. A gente fez praticamente só Vision Type para algumas das coisas mais importantes que vão ter várias mudanças ali. Então, o que a gente estava fazendo era tentando falar, olha, a gente vai fazer uma pancada de coisa nos próximos 6 meses. Aqui está mais ou menos como essas coisas se parecem. Tá? E aí a gente cria uma apresentação, faz todo um storytelling ali,
para colocar isso embaixo do braço e poder contar para as pessoas. Então, o que a gente faz as pessoas não descobrem que a gente vai fazer alguma coisa de repente, ou não deveriam, tá? A gente trabalha cada vez mais para que isso aconteça cada vez menos. Ainda acontece, porque né, não dá para ser perfeito nesse sentido, a gente às vezes é meio caótico mesmo e faz parte, mas cada vez mais a gente trabalha para reduzir esse problema de alinhamento, criando esse tipo de artefato, botando isso embaixo do braço e contando, evangelizando sobre a nossa visão e estratégia para um produto ou para um time específico. E isso teve alguns impactos bons. O primeiro é o alinhamento, e acho que o segundo é uma coisa que a gente esperava, mas talvez não tão bem quanto funcionou, que é evitar as machadadas que a gente tomava de priorização. Falar, vamos fazer isso porque achamos que vamos fazer. Quando a gente começou a se preparar e gerar esse tipo de artefato, ajudou bastante a gente a pautar as decisões e não ser pautado por alguma meta, uma decisão de diretoria que a gente não estava por dentro. Tá? Então, o Vision Type é isso aqui. Esse aqui é um exemplo de um produto que hoje está no ar, que é o iFood na mesa, né? Que você pode ir no restaurante e pedir. Isso é quando a gente começou a falar disso há 1 ano e 9 meses atrás. Então, você vê que não tem nada a ver com app. Você olha e fala, isso aqui é o app do iFood? Mas para quem está no iFood e estava discutindo isso, tanto faz. Tá tudo bem. A gente conseguia entender, a gente conseguia passar a mensagem do que a gente queria fazer aqui. Então, a gente falou, putz, a gente estava começando a falar em desenvolver um totem. Então, a gente foi lá e prototipou, o totem vai ser assim. Então, a gente, em vez de só falar, vamos fazer um totem, a gente já leva uma ideia de como é que esse totem seria. Tá? Esse aqui é um exemplo de, beleza, a gente vai juntar algumas coisas nessa estratégia de visão, de quando a gente tiver tanto o salão quanto o delivery na mesma plataforma, como é que isso parece, como é que não parece. E aí tem várias perguntas, né? Tipo assim, mas o que é isso aqui? Por que um quadradinho tá mais escuro que o outro? Por que não tá? E não sei, gente, porque não tem detalhe suficiente ainda. Isso aqui era para indicar qual mesa tava, qual pedido tava mais tempo num lugar específico, se eu poder ver rápido se tava com atraso, se não tava. Mas tanto faz, não é o objetivo aqui. O objetivo é muito mais que todo mundo olhasse para isso e falasse, eu entendi o que o nosso cliente vai ter de vantagem quando a gente entregar essa feature em produção. E aí, quando a gente monta uma apresentação para fazer isso aqui, a ideia é que a gente sempre começa nem pelos Vision Types, tá? Eu só mostrei antes porque acho que é o artefato que os designers trabalham mais e estão mais próximos. Então, eu queria mostrar primeiro para vocês. Mas isso geralmente começa pela história que a gente quer contar. Então, isso aqui é esse documento de texto que a gente começa a fazer para criar esse storytelling de qual é a história da perspectiva do nosso cliente final que a gente quer contar sobre essa estratégia que a gente está montando, esse produto que a gente vai criar. A gente faz isso, e aí depois a gente cria toda essa apresentação em volta dessa história. E na minha experiência, com fazer isso aqui, nos últimos 2 anos, sempre que você cria uma história, você deixa claro o problema e você coloca as outras pessoas nesse sapato do cliente, para ele entender como o cliente se sente, as dores que eles têm, aquilo que ele faz, ajuda bastante em 2 coisas. Trazer mais a discussão das dores do cliente para o centro. E 2, ajuda bastante a convencer as pessoas, porque as pessoas gostam de histórias. Então, quando você fala só de feature, às vezes você não sabe se já falou de 3, 4 ou 10 features. Quando a gente conta uma história, quando você tem uma linha racional por trás, um raciocínio, uma linha do tempo, é muito mais fácil das pessoas entenderem um conceito difícil, abstrato, como esse aqui era no começo, e falar, beleza, eu entendi essa história, eu entendi o que acontece, eu consigo me colocar, eu, como stakeholder desse projeto, consigo me colocar nesse futuro que vocês estão construindo e entender qual é o impacto. Então, isso ajudou bastante no começo desses projetos mais complexos a gente a vender, entre aspas, né, isso internamente, convencer a empresa de que a gente sabia o que estava fazendo, sabia para onde estava indo. Tá? E aí, essa é a apresentação, né? Então, a gente geralmente organiza colocando as dores no começo, né, falando das dores dos clientes dos restaurantes aqui. Aí a gente cria essa historinha e vai contando ela com os Vision Types, tá? Aí a gente fala, cada pedacinho dessa historinha tem ali um título, uma descrição e um Vision Type para exemplificar. Então é assim que a gente vai construindo essa narrativa toda. Tá? Boa. Alguma pergunta sobre artefatos, galera? Vou entrar um pouquinho nos combinados e dia a dia com o time, algumas rotinas, e aí a gente vai terminar. Então acho que talvez agora seja uma boa hora para vocês abrirem e falarem sobre artefatos, se tiverem alguma dúvida aí. Tá. Eu tenho não dúvidas sobre o que você apresentou, mas mais a questão assim, né, que
em contextos onde os times são muito pequenos e acaba que o designer ele tem que fazer tudo, né, ao mesmo tempo, tipo, ele tem muitas coisas a serem, muitas responsabilidades, e a documentação, ela exige bastante trabalho aí pelo que você está apresentando, né, assim, você precisa realmente ter esse tempo para colocar tudo organizado, né, e toma tempo e é difícil fazer. Então, assim, times pequenos, assim, você tem alguma dica, alguma visão sobre isso? Como que dá para fazer o dia a dia e a documentação acontecerem? Excelente pergunta, Bruno. É, eu acho que sim, é um desafio mesmo, mas não é tanto trabalho quanto parece se se tiver que parar no final para fazer a documentação, realmente, você vai perder, sei lá, um dia documentando isso, e não é o ideal, porque aí você está num ambiente super dinâmico, andando, pessoas te cobrando por coisa, fala, meu, para de documentar e puxa a próxima task. Só que se você torna isso parte do seu processo do dia a dia, isso meio que você vai gastar, sei lá, um pouquinho de tempo a mais por dia para fazer isso, mas quando chega no final, tá meio que pronto. Então, não quer dizer que necessariamente você precisa parar para fazer esse documento todo aqui. Vou voltar um pouquinho lá. Quando você termina. Eu terminei e vou escrever. Pode ser que enquanto você está fazendo isso, tô fazendo o discovery, beleza, já vou colocando lá e vou montando. Tô fazendo agora a ideação, beleza, deixa eu escrever o que eu tô pensando aqui agora e colocar um print lá. Então, se você torna isso parte do seu processo de design, documentar, é muito mais fácil do que você querer chegar no final, por exemplo, e gerar documentação, sabe? Não que não é possível, e tem designers no food que fazem isso e tudo bem, funciona para eles, mas se você tá super enxuto de tempo ali, eu acho que talvez seja mais fácil você fazer isso durante o seu processo. Eu acho que vai sentir menos, vai doer menos, sabe? Tá, legal, entendido. E aí, a partir do dia a dia, você falou que tem preparado, né, uma Isso, eu vou parte da falar sua agora. apresentação para isso. Isso, de Tá, quais são os bacana. combinados e tal. Eu vou falar vou puxar então já, acho que se essa era a dúvida, eu já vou puxar aqui. Vou falar de 4 coisinhas, e aí, galera, se tiverem mais dúvidas, a gente vai falar dessas 4 coisas, e conteúdo slide por hoje acaba, e aí a gente pode abrir para discussão e falar de mais coisas e tal. Mas, primeiro, a gente fala bastante de handoff, mas eu vou tentar desafiar isso um pouco aqui. Eu não acho que existe handoff, porque o handoff assume que você entrega e levanta a mão. Acho que isso nunca deveria acontecer, pelo menos não na maioria dos casos. É muito melhor você colaborar junto com o time. O segundo é comunicação constante. Terceiro é uma coisa que a gente usa, que é do Scrum, que é o Definition of Ready, Definition of Done, aqui que a gente combina o que tem que ser entregue e o que não. E por último, a cerimônia, talvez a mais importante, para a gente garantir que isso tudo funcione, que são os refinements. Aí, Bruno, se fizer sentido, vai me parando aí, perguntando, tá? Não, sem estresse nenhum. Beleza. Boa. Então, a primeira, acho que esse aqui é mais um direcionamento. Colaborem e não façam handoff. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho de design termina quando a gente termina o Figma. E isso é uma coisa que eu não acho que é muito verdade. Por quê? O Figma, ninguém usa o Figma. Quem usa o Figma é o dev para fazer o produto. Então, o produto só é produto quando ele está em produção. E esse é o ponto importante. Não adianta a gente achar que a gente fez o Figma, entregamos, levantou a mão, falou, beleza, show de bola, minha parte está pronta, se daqui para frente ficar ruim é culpa do dev. Não. Todo mundo tá junto ali. Nossa meta é entregar um produto em produção. Então a gente tem que se esforçar ao máximo para fazer isso aqui funcionar bem. Tá? E aí, o importante é que vocês criem esse relacionamento e rotinas com as pessoas de dev. Então, eu acho que isso era mais comum no passado. Hoje é uma coisa que está cada vez melhor e está cada vez funcionando melhor. É que antes tinha aquela coisa meio de a parede entre os designers e os devs, né? E o dev reclamava, pô, fez um negócio mais complexo de implementar, agora tô ferrado porque não vai caber na sprint, a gente vai ter que mudar. E aí mudava, aí os designers ficavam pistolas e falavam, putz, que saco, fiz um negócio super legal, dei o maior carinho lá e o pessoal botou um botão de qualquer jeito lá e ficou tudo desalinhado. Então, acho que o antídoto para isso não é só documentar, então é importante documentar, mas tão importante quanto documentar é criar esse relacionamento. Tá? Então, é estar próximo do time de dev e fazer parte do dia a dia deles. Tá? Como que você pode fazer isso? Acho que o primeiro ponto é comunicação constante. Então, colocar na cabeça que você faz parte do time. Você não faz o handoff, não é uma esteirinha em que você entrega um negocinho e outra pessoa pega, não é uma linha de montagem. É um contínuo. Então, você faz parte do time, esteja disponível, esteja presente, faça perguntas e responda perguntas. A gente foi num exemplo ontem lá, né, que
você pode ter dois approaches com microinteração, quando você termina ela, o que você faz? Você pode falar, beleza, pessoal, implementem essa animação e ser chato quando não tá direito e ficar batendo na tecla. Ou você pode falar, olha, tô trabalhando nisso. O que vocês acham? Dá para implementar ou não dá? Tem que colocar um framework novo ou não tem? Posso participar da decisão? Posso falar o que eu gostaria que não acontecesse? Então, eu acho que esse segundo approach é muito melhor. Geralmente funciona muito melhor e no fim das contas, que é o que importa para o nosso usuário, isso se traduz num produto muito melhor na ponta. Porque não tem esses atritos todos acontecendo no meio. O mundo está colaborando e fazendo parte junto. Segundo ponto participe das cerimônias do time e entenda proativamente quando tem um problema. Então, participa da daily. Não sei se vocês participam ou não, se vocês têm contato com os times, mas é excelente participar da daily, porque ali, geralmente, você vai ver que uma task andou rápido demais. Você fala, posso sentar com você e olhar o que aconteceu nessa task? Podemos revisar junto, rapidinho? E ver se tá direitinho, se não tá, eu te ajudo. Às vezes um dev tá parado e fala, o fluxo tá muito complexo e tal. Você falou, posso sentar e te explicar melhor? Ficou alguma dúvida? Você quer que eu te ajude a entender alguma coisa? Então, participar das cerimônias da daily, por exemplo, é importante para pegar no ato quando está acontecendo. E, claro, os artefatos também são a sua comunicação. Então, capricha no artefato, deixa bonitinho ali o arquivo do Figma organizado, o protótipo bem separadinho. Isso ajuda bastante. Tá? O 3, o que é o Definition of Ready? Isso aqui como eu falei, a gente tem vários... Eu mostrei uma pancada de artefato que a gente faz no iFood. A gente faz isso para todas as squads? Não. Tem squads que falam, beleza, a gente precisa nem de protótipo. Se as telas estiverem lá e tiver o fluxo bonitinho, não faz protótipo, que a gente se vira com os fluxos, tá ótimo. E o designer fala, beleza, um trampo a menos para eu fazer. Tem squad que fala, não, manda só o protótipo, que o fluxo para mim, o nosso produto é simples o suficiente, que não precisa desenhar esses fluxos complexos. E beleza também. O Definition of Ready é esse contrato entre todo mundo, esse contrato social entre as pessoas que trabalham. Então, o Ready é o que é necessário para que uma coisa esteja pronta para entrar na sprint, para entrar em desenvolvimento. E é ali que você combina quais artefatos você tem que entregar. Então, para uma microinteração, eu vou entregar o Interaction Recipe. Não preciso, só manda o arquivo do Protopy que eu me viro. Então é aqui que vocês vão fazer esses combinados. É importante que não seja um combinado só verbal. Abre uma página no Confluence, coloca lá, contrato social, coloca uma seçãozinha, Definition of Ready, e deixa em claro, escrito, o que é para estar lá. E aí, durante, por exemplo, se começarem a ter muito problema com alguma coisa e tal, é importante revisitar e falar, beleza, tá faltando algum artefato que a gente não tá gerando aqui, precisamos gerar, vamos colocar no nosso Definition of Ready. E aí tem a contrapartida, que é o Definition of Done, que é quando é que a gente pode considerar que uma coisa está pronta e está em produção. Acho que cortou o texto aqui, eu vou ver daqui a pouco o que aconteceu. Mas o que a gente precisa fazer aqui é criar as regras que a gente usa para validar se uma coisa está em produção. Então, por exemplo, a gente começa a ter vários problemas com as animações estarem completamente desalinhadas com o que a gente tinha feito no Protopy. Então a gente vai falar, beleza, só vai estar pronto quando eu olhar para todas as animações e dar um ok nelas, beleza? Beleza, então para a gente, o nosso Kanbanzinho lá de desenvolvimento vai ter um cardzinho que você passa para under review, e aí a pessoa de design vão olhar. Então o nosso Definition of Done diz que só está pronto quando uma das coisas, né? São várias coisinhas que vão estar lá, e pode ter, tipo, coisas de dev no meio do, tipo, só está pronto quando tiver teste unitário para tudo, por exemplo. Mas tem coisas de design que só está pronto quando o designer passou e deu um ok lá. E aí, o próximo problema que vocês vão cair quando vocês fizerem isso mas está demorando 3 dias para revisar. Não rola. Então, vai ter que ter lá. O designer vai revisar isso até a próxima daily. Então, as pessoas de dev avisam na daily, até a próxima daily tem que estar revisado. Então, esse Definition of Done, esses dois combinados são super importantes para garantir que vocês estão fazendo artefatos suficientes, nem de mais nem de menos, e que para alguma coisa ir para produção, a gente tem um combinado para garantir que ela está sendo feita do jeito que a gente imaginou que ela tinha que ser feita. Tá? E por último, para a gente fechar por hoje, o que são os refinements? Os refinements é uma reunião, e isso aqui, acho que não tem nenhum squad que não faz. Talvez seja uma das coisas que todos os squads concordam que é necessário, eu acho que realmente é uma das coisas mais importantes. O que acontece aqui? O designer está trabalhando nas coisas dele do dia a dia, né? E aí, um dos problemas que pode acontecer é que você só leva isso para o time de desenvolvimento quando está pronto. Assim, terminei, o fluxo todo está aqui, quero mostrar para vocês como funciona. Aí o time vai falar, pô, cara, mas você fez esse menu todo novo aqui, isso vai demorar uma semana só para fazer esse menu. Putz,
Aí você tem que voltar todo o trabalho atrás e tal. Então, o que a gente faz tem uma reunião de refinement, que é quando a gente faz, no Scrum chama backlog refinement, né? Mas é quando a gente olha para as coisas que estão ficando prontas, ou seja, elas não estão no nosso definition of ready, ainda faltam coisas para fazer, a gente está no processo de design, está gerando os artefatos, e a gente fala, beleza, vamos conversar sobre isso aqui antes de estar pronto, no meio do trabalho, e é lá que o designer vai apresentar e falar, olha, então estou começando a trabalhar nisso aqui, estou pensando em fazer assim. O pessoal de dev vai tanto fazer a crítica assim, olha, acho que tá ruim, não tá legal, você podia fazer assim, assado, quanto trazer a parte técnica, de dizer, olha, não dá para criar um menu novo, a gente tem que fazer de outro jeito. Fala, beleza, como é que dá para fazer? Vamos parar 10 minutos rabiscar na lousa? Vamos, rabiscar na lousa. Tá? E é importante que quanto não tenham medo de apresentar coisas que não estão prontas. Fala assim, mas não está pronto para apresentar, então não vou apresentar. Não, gente. É um time que se conhece, que trabalha junto. Abre o Figma, abre o Wireframe, mostra como é que está ficando. Quanto mais antes vocês compartilharem com o time e começarem a fazer o refinement disso, melhor. E aí a dica se vocês deixarem para fazer isso, que foi uma das coisas que a gente tentou, assim, quando tiver coisa para revisar, eu chamo. O problema que a gente caía era difícil de achar a agenda da galera de, tipo, sei lá, 5, 6 pessoas do time que tem horário, todo mundo no mesmo horário ali, funcionava para conversar. Então a gente deixa um horário fixo, a maioria dos squads tem um horário fixo reservado na agenda toda semana para fazer. Tem squads que a cada 15 dias fazem, quando é um produto um pouco mais complexo, que demora mais para desenvolver. E eles têm um horário fixo para fazer o refinement. Eles pegam tudo que o designer está trabalhando, levam para a mesa e conversam sobre aquilo. Tá? E aí o último ponto aqui que eu acho que é legal é criar uma agenda de tudo que foi discutido, com links para os artefatos. Então, às vezes, o dev está no meio do dia dele e fala, putz, lembrei do negócio que pode bater nesse ponto específico que a gente conversou na quarta-feira. Hoje é sexta. Putz, beleza. Então eu vou lá e vou olhar aquele negócio de novo e deixar um feedback direto no Figma para a pessoa. E melhor ainda se você tiver alguém para te ajudar como secretário para anotar os feedbacks. Então você, enquanto designer, você vai estar liderando essa reunião, apresentando as coisas, conversando sobre aquilo e tal. Se tiver alguém que possa sentar do lado e anotar os feedbacks para você, ajuda bastante você se concentrar e ficar bem produtivo e depois poder pegar essa listinha de feedbacks ali e só colocar essas tasks para você e começar a resolver os problemas que vocês discutiram. Então, geralmente pede para alguém de dev que é mais próximo ali, fala, posso pedir um favor? Anota os feedbacks para mim, para poder ficar mais fácil depois de eu puxar isso. Beleza? Eu acho que por hoje era isso que eu queria trazer para vocês de documentação, handoff. E aí eu queria abrir o espaço tanto para a gente discutir, se tiver coisas que eu não abordei que vocês quiserem perguntar, perguntem, vou abrir nos arquivos, a gente vai olhando junto aqui. E se tiver alguma coisa que vocês querem que eu traga, algum assunto um pouco mais complexo, pode falar que eu encaixo na aula de comecinho de janeiro, que a gente falar de métricas, mas eu encaixo, sei lá, uns 20 minutinhos lá para trazer alguma coisa que vocês querem ouvir que não estava aqui. Como a gente está falando de protótipo, documentação, eu sei que é uma coisa que vocês já devem fazer, eu não quis chover muito no molhado e trazer, sei lá, tutorialzinho de protótipo no Figma, porque vocês estão cansados de fazer isso já. Beleza? Beleza, legal, cara. Obrigado aí pela apresentação, bastante material legal. Bom, de dúvida, você comentou que, por exemplo, agora, há pouco tempo atrás, vocês estavam trabalhando em designs que seriam só implementados daqui a 2 anos, né? 1 ano e meio, alguma coisa assim, né? Você falou que foi bastante tempo antes que vocês começaram já a apresentar a ideia, e aí isso foi ser desenvolvido muito tempo depois, né? Sim. Isso achei bem legal, né? Assim, de ver, né, que tem essa organização. E aí, assim, no momento que começa a ser feito isso pelo design, né, vocês já vão também fazendo os refinamentos, né, com os desenvolvedores, com os engenheiros. E outra coisa é, tipo, o que acontece quando rola no processo de vocês, assim, se existe essa questão da machadada, igual você falou, de chegar a algum fator que você precisa encaixar algo aí no meio ou fazer alguma coisa que estava muito fora do esperado, assim, como que vocês lidam com essas situações, assim? Boa. A primeira parte sobre se os engenheiros estão envolvidos aqui. Eles estão, mas também, isso aqui, por exemplo, não tem nada além dessa tela aqui. Eu não tinha, né? Isso aqui é de 1 ano e 9 meses atrás, mais ou menos. É de agosto de 2019. Acho que é isso, né? 1 ano e 6 meses atrás. Então, o que tinha aqui naquela hora era
É isso. Aí conforme a gente foi andando, a gente vai entendendo mais. Então, o que o engenheiro precisa fazer é falar, putz, dá pra fazer isso aqui? Eu viajei muito, assim, do tipo, não, cara, esquece, não dá pra mostrar um gráfico aqui. Não, dá, beleza, faz sentido. Dá pra calcular o tempo médio? Ah, dá, mas como a gente vai calcular? Tipo, não sei, beleza, assim, eu sei que dá, eu tenho os dados, a gente consegue calcular eventualmente. Se demora uma semana ou um mês, nesse momento não importa. O que importa é, dá pra fazer e faz sentido. Então é meio que no mesmo nível de definição que a gente tem de design, a gente tem de engenharia de produto. Então a gente está num nível mais alto do tipo assim, isso é factível dentro dos próximos, sei lá, 1 ano, 6 meses? É. Então, beleza, é onde a gente precisa ir. Aí, quando a gente, nesse projeto específico, quando falamos, beleza, agora eu vou começar a desenvolver isso, aí sim a gente foi... E aí, tanto que essa tela em específico nem existe ainda, a gente não priorizou ela. Essa tela em específico não tem no produto. Mas tem outras que tem, tipo, que a gente fez um monte de coisa, super alto nível, e aí tem coisas, essa tela aqui de preparo, ela tem lá, tela diferente de preparo, tem lá nesse produto de na mesa. Então, assim, aí na hora de chegar na hora da verdade, falar, beleza, vamos começar e vamos desenvolver, aí o processo de design começa de novo, partindo desse princípio que a gente tem, tá? Então, assim, voltando para dar uma respostinha curta, sim, engenharia participa junto, fazemos refinements, mas um nível muito mais alto de, tipo, isso é viagem ou não, isso faz sentido tecnicamente ou não, a gente tem que recodar todo o produto para fazer funcionar. E sobre as machadadas, assim, elas acontecem, elas fazem parte, né, e não... Acho que machadada nem é um termo muito legal, assim, não é necessariamente uma coisa ruim, sabe? Às vezes, por exemplo, uma machadada, entre aspas, que aconteceu esse era um produto que a gente ia fazer com muito mais calma, ao longo de muito mais tempo, e aí a pandemia começou e falou, beleza, a gente tem 1 mês para entregar o MVP. Foi uma machadada, mas fazia todo sentido pro negócio, pro time to market que a gente tinha e tal, e a gente correu ali para falar, beleza, o Vision Type ajudou porque a gente tinha bastante coisa já, tinha um arcabouço, falando, ó, eu sei o que dá para fazer, você tem que pegar os pedaços corretos e fazer. Então, ali a gente já pegou 2, 3 coisas mais corretas para fazer, e falou, beleza, a gente vai sacrificar o quê? Né? Não dá para fazer milagre em 1 mês. A gente sacrificou um pouquinho do processo de pesquisa no começo, porque a gente já tinha uns cheiros aqui de onde podia ir aqui e tal. E fez os combinados, né? De tipo, ó, beleza, galera, a gente faz o MVP em 1 mês, mas a gente quer depois um tempo para respirar um pouco e pensar um pouco melhor, enquanto a gente aprende o produto em produção. Respondi? Respondeu. Legal, obrigado. Boa. Se quiser mandar dúvida no chat aí, não quiser abrir o microfone, fiquem à vontade para mandar aí, eu respondo também, tá de boa, tá? Hoje eu não tenho nenhuma dúvida específica, não, além de ter um filho um pouco descontente com a vida aqui, mas bem bacana, parabéns, gostei bastante. Valeu. Esse assunto assim, é bastante específico, né, bastante técnico. O que eu vou provavelmente querer te perturbar depois são com as ferramentas depois. Fica à vontade, cara. Manda ver, pergunta lá. Eu vou mandando tudo que der. Eu vou mandando, pelo menos, se não der para dar um acesso ou mostrar ao vivo, eu mando uns prints para vocês verem como é que a gente faz, que nem eu trouxe aqui. Maravilha. Ó, o Thomas gostou também. Tá treinando já desde pequenininho. Aí outra dúvida, assim, eu vi que, né, existe quase uma escalinha, né, das informações que vocês fornecem, e normalmente sempre começa com o Confluence e depois as coisas, seria o Gira embaixo que fica com as histórias, né? E aí a partir disso cada uma vai para o seu específico, diga-se assim, né? Mas o Confluence mesmo é sempre o início, onde fica realmente o foco da organização de vocês, assim, né? Exato. Perfeito, é isso aí. E a decisão pelo Confluence foi muito porque a gente queria uma ferramenta que fosse acessível para todo mundo. A gente pensou, falou, vamos colocar no Figma, a gente escreve no Figma mesmo. Só que uma pessoa lá da área de negócios que nunca viu Figma na vida vai ter uma dificuldade gigante para entender, para começar a achar as coisas. Então, para priorizar a achabilidade ali, né, a findability daquilo, é muito melhor a gente usar uma ferramenta de texto ali, tipo o Confluence, que faz muito mais sentido. Beleza? Galera, essa eu não vou mandar o link em específico, tem alguns prints aqui, o Alex perguntou aí se dá para mandar, mas eu vou tirar um PDF e mando para a Flávia, ela encaminha para vocês, beleza? Faço isso agorinha. Ótimo, obrigado. Legal. E aí, existe, do mesmo jeito que tem o Design Ops,
design system, enfim, toda essa parte da estrutura, organização visual aí, né, dos arquivos. Tem alguém que cuida dessa documentação, assim, um especialista nisso? Como que é? Outra excelente pergunta, Bruno. A gente está passando por essa mudança agora. Assim, a gente tem algumas pessoas, né, que criam. Então, se você olhar aqui, deixa eu voltar lá. Lá no comecinho, acho que tá isso. Deixa eu voltar. É que eu relacionei com aqueles modos de trabalho do Design System, né, que você tem eu lembro dos conceitos, eu não vou lembrar das palavras, mas tipo um que centraliza numa pessoa, outro que vai fazendo mais colaborativo, né? E aí eu achei que nesse processo poderia ser algo parecido, né? Hoje aqui é o modelo federado, né? A gente tem pessoas de várias áreas que vão contribuindo. Então, por exemplo, a Maíra não é de Design Ops, ela é líder de design de uma parte de restaurantes, só que ela é muito boa em fazer documentação. Ela manja, tem experiência, já fez em outros lugares e tal. Então ela trouxe para cá e contribuiu. A gente começou assim e está até hoje assim. Só que hoje a gente está com tanto arquivo do Figma, tanto documento, tanta coisa que a gente faz, com tanta gente trabalhando nisso, que cada vez mais a gente vai a necessidade de ter uma pessoa em Design Ops para olhar também para esse tipo de coisa. Então, não sei se é um trabalho hoje no iFood em tempo integral olhar para documento, processo e tal, mas que tem algumas outras coisas de Design Ops que se ligam com isso, e que se juntar essas outras 2 ou 3 coisas ali, isso sim dá um trabalho em tempo integral. A gente está pensando hoje em trazer uma pessoa para olhar só para esse tipo de coisa. Então, é uma discussão que a gente está tendo agora. Assim, tem a Maíra, que acabou de lançar uma pesquisa interna lá para os designers, justamente perguntando de o que é que está doendo, o que a gente precisa melhorar, se as pessoas conseguem contribuir tempo para isso ou não, como é que elas veem ter uma pessoa fazendo isso e tal. A gente está nesse momento de decisão. Hoje é federado, hoje tem pessoas das áreas específicas que vão contribuindo para essa nossa caixa de ferramentas, mas tá ficando pesado para essas pessoas fazerem isso e também fazer o dia a dia, sabe? Não dá para dedicar tanto tempo quanto a gente gostaria. Legal, entendido. E aí acho que mais assim, né, na prática a gente vai aprendendo também o que vai funcionando para o nosso projeto, né, para o nosso produto. E isso aí. com Figma foi muito assim. Imagino que vocês também chegaram nesses caminhos meio que organicamente, né, de alguma forma. Imagino eu, sempre ter aprendizado, né, do processo em si. E aí e já um gancho com isso né? Eu não li o teu artigo, né? E depois eu vou ler. Eu só queria entender esse tipo de documentação. Tem tipo um template, algo que te ajude já a ser um guia do tipo, tá, o que seria necessário para documentar sobre esse produto, tipo, ou sobre essa feature, enfim, algo nesse sentido. Tem sim, tá? Então, por exemplo, as capas são componentes de um arquivo do Design System que chama Basic, para coisas que não são interfaces, são só de organização. Então, tem um arquivo lá só com capa, cabeçalho, essas coisas no próprio Design System. Então, a gente reusa muito disso no Figma, para não ter que ficar criando de novo, né? Então, esse é o jeito lá. E aqui, por exemplo, isso aqui tem essa página que explica o que fazer, né? Então, aqui o que é o documento, como a gente documenta, qual que é a estrutura desse documento tem que ter, quais são os pontos que você tem que colocar lá. E aí tem até um templatezinho pronto. Então aí tem uns prints de onde é que você clica, né? Você vai lá no seu Squad, vai ter uma pagininha assim, você clica lá para criar, e isso já cria com um template pronto que deixa certinho no formatinho do documento que a gente faz. Então a gente tenta facilitar ao máximo para você não ter que ficar repensando, copiando e colando, tal. Você clica num botão num lugar específico para não ter, porque quanto mais fricção tem nisso, maior a chance das pessoas não fazerem. Mesmo a gente deixando super fácil, tem que ser um pouco chato no começo e cobrar as pessoas verem valor. E se for difícil, então fica muito mais tenso de fazer isso acontecer. Então, a gente tenta ao máximo facilitar. Entendi. Legal, cara. Pô, muito obrigado aí pelas respostas e reforço a apresentação e material bem bacana. Valeu aí por compartilhar. Boa, valeu, Bruno. Mais alguém que abriu alguma coisa aí? Mandem ver. Então, acho que podemos fechar por hoje. Beleza? Sobrou uns 15 minutinhos aí. Se vocês quiserem depois mandar e-mail, WhatsApp, fiquem à vontade para a gente continuar conversando sobre a ferramenta. Fiz uns exercícios de custo lá. A gente está fazendo upgrade para o Figma Organization agora. Se vocês quiserem, eu mando também. Fiquem à vontade para perguntar.
Legal, obrigado aí pela disponibilidade, cara. Valeu. E Boa, boas valeu, festas aí para você e para quem eu não encontrar até o final do ano. Falou. Boa, gente. Tchau, tchau. Boas festas, bom Natal, Nada bom fim de disso, ano. A gente Bruno. se A gente vê. tem show em Tel. Eu até convidei vocês diretamente essa semana. Nem vem, nem vem. Ai, eu acho que eu não recebi, tá? Ah, Depois mentira. eu olho então. É, Olha aí, depois mas eu. quinta-feira, hein? Convidei você e a Carol. Mandei direto aqui do. Não precisa nem que o Miguel encaminhasse. Ah, legal. Bacana. Então, falou tchau lá. Tá bom. Beleza. E, Matheus, para você, bom, já aproveito o gancho do Bruno. Muito obrigada. Obrigado por todas as aulas que a gente teve. Suas aulas são ótimas, os conteúdos são muito bons mesmo, esclarecedores. Eu me coloco à disposição do time também para fazer essa ponte, para facilitar também no dia a dia as conversas. Hoje eu fiz essa intermediação, mas o Miguel começou a perguntar muito. Tô brincando. Mas eu coloquei eles em contato para ser mais produtivo e resolverem direto ali o assunto. Mas todo mundo pode contar comigo. Matheus, para você, bom descanso, boas festas. Aproveita esse recesso aí e nos vemos em janeiro, na nossa próxima aula de métricas. Boa, gente. Valeu. Boas festas, bom descanso para vocês também. Em janeiro a gente se fala. Tô de volta para uma última aulinha aí para a gente conversar um pouquinho mais. Valeu, De bom, gente. Até mais. Muito obrigada, Matheus.